Estamos no Jardim da Gulbenkian, que é um projeto do teu avô, António Viana Barreto, e do Gonçalo Ribeiro Teles. O que é que sentes? O que é que sentes quando vens cá ao Jardim? Olha, desde há um tempo para cá sinto saudades. Sinto saudades do meu avô. E sinto-me. Este jardim é-me extremamente familiar. É um projeto que sempre fez parte da minha vida, desde que me conheço. Sempre sou conhecido um jardim projetado pelo meu avô e por um amigo do meu avô. E por isso foi sempre uma constante na minha vida. E portanto sinto saudades, mas gosto de me cá vir. Portanto é um sítio onde me sinto bem e onde consigo ter essa relação com o jardim que estudei na faculdade, não é? O que é que mais aprendeste com o teu avô? Que memórias é que tens dos ensinamentos dele? Olha, tenho memórias a vários níveis. Tenho a primeira como neto e portanto guardo do meu avô recordações, todas elas ótimas e que eu acho que formam, quero acreditar que a maior parte de mim, não é? O meu avô era um homem muito discreto, mas era um homem de uma cultura, era um homem muitíssimo culto, com um caráter muito nobre. Era uma pessoa extraordinária, não conheço ninguém que não gostasse do meu avô. E por isso o meu avô marcou, o meu pai e as tias e depois os netos, profundamente nesse sentido. Se conseguimos ou não seguir é outra história, espero que sim. Depois em termos em termos mais técnicos, é verdade que há aqui uma influência. O meu avô nunca foi de marcar ou de insistir que algum dos netos fosse paisagista. Aliás, nenhum dos filhos é, e nenhum dos vários netos, nós somos muitos, e só eu é que decidi vir para a arquitetura paisagista. E já tarde, porque eu tive em agronomia primeiro. Por isso, eu pensando nisso, nunca houve uma influência direta, mas foi havendo ao longo da minha vida, se for pensando nisso. Porque o meu avô nunca se dissociou, o meu avô era um arquiteto paisagista inteiro. E era um homem inteiro em várias coisas. E, portanto, o meu avô não era só paisagista quando trabalhava. O meu avô era arquiteto paisagista no seu dia-a-dia. Eu lembro nós das férias, nós passávamos férias na Arrábida, os meus avós tinham lá uma casa, e lembro perfeitamente de fazermos uns percursos ao fim do dia, quando voltávamos da praia, e do meu avô ir explicando vários detalhes a nível de geomorfologia, depois porque é que esta espécie está aqui, porque é que não está ali, esta espontânea nasce aqui, isto é daqui desta flora, e nós íamos percebendo aquilo em miúdos, íamos percebendo. Ele sempre era um pedagogo, portanto tinha esta capacidade de chegar a várias gerações, e portanto ele tinha esta capacidade, lembro-me também de algumas viagens que fazíamos de carro, e dele ir comentando a paisagem, e pronto, portanto ele tinha essa, portanto se calhar houve claramente uma influência, porque eu nem sequer conhecia o curso, não é? E houve nisso como houve noutras coisas em mim. O meu avô era um melómano, sabia muito música também, e eu também gosto muito de música, e passou também isso a uma parte da família. Era assim um homem do Renascimento, sabia muito sobre muitas coisas, e mesmo agora olhando mais velho, não acho que isso seja um ideal de neto pequeno. Ele continuaria a saber muitas coisas e pronto, e eu continuaria a perguntar-lhe muitas coisas. E toda a obra do teu avô te interessa, escreveste inclusivamente um trabalho que depois foi uma tese de mestrado, o contributo do teu avô na arquitetura paisagista. Sei que ele teve uma função importante mais no ordenamento do território e na função pública. O que é que tens a dizer sobre essa fase dele na função pública? Deixa-me só dizer-te que sim, que fiz esse trabalho, não foi uma decisão óbvia, porque foi um desafio do meu orientador, porque eu tinha algum pudor em escrevermos sobre os nossos, é muito complicado.
e portanto eu tive que fazer esse exercício de tentar ser o mais distante possível, mas agradeço hoje ao meu orientador, a Orquídea Paisagista Nuno Lecoque, que me desafiou para fazer, e ainda bem que fiz e que entrevistei o meu avô nessa altura, porque o meu avô morreu pouco tempo depois. Portanto, devo ao Nuno Lecoque isto só para justificar que não me era óbvio fazer uma coisa sobre o meu avô, e o meu avô também seria o primeiro a perceber isso. E a achar bem também, acho eu. Sim, o meu avô teve uma carreira muito longa. O meu avô trabalhou durante 60 anos e, portanto, há espaço, houve espaço para fazer quase tudo e mais alguma coisa. E então trabalhou como paisagista, como arquiteto paisagista, aos vários níveis do que se pode trabalhar como arquiteto paisagista. Portanto, esteve desde jardins a parques públicos, a jardins privados, a estudos de aptidão, planos de ordenamento de território. Depois, entretanto, foi sempre mantendo, isto para dizer que foi sempre mantendo o ateliê em paralelo com a sua vida no Estado, com a sua vida profissional no Estado. Integração paisagística de estradas. Houve toda uma panóplia de trabalhos de diversas áreas que a arquitetura paisagista toca, em que ele conseguiu trabalhar. Mas perguntavas-me especificamente nesta questão da função pública. Da função pública, como diretor-geral do Ordenamento do Território, qual é que foi a importância dele nessa altura? Bem, quando foi diretor-geral, foi na altura em que conseguiram legislar uma série de questões que já vinham de trás e que já o preocupavam antes. Isto porque, uma das perguntas que fiz ao meu avô foi qual é que tinham sido os maiores contributos que ele achava que tinha para a arquitetura paisagista. E ele ficou muito aflito com a pergunta, porque quem o conhece sabe que ele não tinha muito, que ele não sei se que ficava assim meio aflito quando lhe perguntavam que contributos é que ele tinha para alguma coisa. E ele disse-me o relatório de lei da defesa da paisagem e o ordenamento do Algarve, o ordenamento paisagístico do Algarve. Isto porque ele teve uma maior parte desse trabalho que ele fez na função pública foi nos serviços de ordenamento. Então ele começa na DGSU, que era a antiga Direção-Geral dos Serviços de Urbanização, depois passa para a DGPU, que era do Planeamento Urbanístico, onde foi diretor, e depois vai então depois para o ordenamento, onde chega a diretor-geral. Portanto, isto só para dizer que estas questões da paisagem e de preparar a legislação para tudo o que é ordenamento de território do começar e do cimentar do ordenamento de território em Portugal foram feitos como houve nesses serviços, ou a dirigi-los ou fazendo parte mais tarde a dirigi-los, mas fazendo parte dessas equipes. E depois teve um papel fundamental na REN e na REN e na saída dessa legislação. Sim, essa legislação toda sai nessa altura, em cada diretor-geral, e sai nos anos 80, nos anos 80, e por aí fora. E pronto, toda essa legislação que nós conhecemos hoje em dia, que salvaguarda algum património com aptidão, enfim, que são esses conhecimentos que ele também sobrepõe, vindos do Planeamento do Algarve, desta sequência toda de vida ao serviço do ordenamento do território. O que é que te ficou na memória do Plano de Ordenamento do Algarve? Olha, o Plano do Algarve foi o primeiro plano de ordenamento, o primeiro estudo grande de ordenamento que se fez. E, portanto, basicamente, como superposição de uma série de estudos, aferiu-se a aptidão, eu gostava até especialmente da palavra vocação, do território para atividades específicas e salvaguarda de partes do território que não se podiam mexer, ou que se tinham que melhorar, ou que tinham que ter alguma espécie de cuidado específico. E esta metodologia, como sabes, continua a servir de referência de base a todo o ordenamento de território que se fez desde então.
E por volta na mesma altura sai, em 69 também, sai o Design with Nature do Ian McHarg, e portanto onde se conclui que eles estavam a par de tudo o que se fazia na altura. O meu avô ainda tinha esta preocupação, a sobreposição de cartografia, sempre teve a preocupação de a computurizar, ou seja, de trazer isto para... E tentou isto sempre nos serviços do Estado, mas nunca chegou a conseguir. Mas sempre teve essa perspectiva, disse-me várias vezes, que a ideia era informatizar, tinha essa noção que a informática tinha importância, e aliás, foi responsável por ter alguns sistemas de informação a funcionar, informáticos na altura em que foi sendo diretor-geral por ali fora, e de ir dando formação também às pessoas que trabalhavam com ele nesse sentido. Lembro dele contar que havia uns computadores muito grandes que tinham uns armários e tinham uns cartões cheios de pintinhas, e portanto aquilo funcionava como informação. Não me perguntes também muito bem como, porque eu também não sei como é que ele funcionava exatamente, mas eram uns cartões, já me dei de cartão, e que funcionavam com um sistema de furação, e permitiam sobrepor a informação. Portanto, sempre a par daquilo que se fazia na altura, completamente a par. E também um pouco na altura em que apareceu o modernismo, e estamos num jardim que é exemplo disso, e esta relação que existe do edifício com o jardim, e eu acho que a Gulbenkian é extraordinário nesse sentido. Qual é que é para ti o segredo do jardim, e qual é que e onde é que achas que o teu avô está mais presente aqui no jardim? O trabalho do teu avô? Olha, o meu avô, ao princípio, é desafiado pela equipa projetista, por uma das equipas que veio a concurso. É desafiado para integrar a equipa na fase de concurso, logo no princípio, para pensar também conjuntamente como é que isto se podia gerir. É logo feito um levantamento do arvoredo existente e do que é que se pretendia fazer no parque. Sempre tive esta noção de que o parque da Gulbenkian ia ser uma parte não só integrante como fundamental do projeto. E é muito importante. O meu avô é chamado não só porque é cunhado de um dos arquitetos, do Rui Toguia, como também porque havia a ideia logo desde o princípio de fazer uma grande zona. O programa da Gulbenkian me parece que era muito complicado, exigia uma série de coisas. Uma das coisas que eles quiseram fazer foi um parque subterrâneo, uma série de zonas subterrâneas, e para isso tinham que fazer coberturas verdes, uma extensão muito grande. Portanto, foi mais ou menos óbvio, não só pela ligação familiar, como também o meu avô tinha feito com o Pardal Monteiro no Ritz. O meu avô e o Álvaro Dentinho tinham feito os terraços jardinares do Ritz. Portanto, traziam uma série de conhecimentos agregados às coberturas. E portanto, isso eu lembro dele contar com algum gozo, que tinha feito uma série de testes para estudar a pendente da cobertura, e inclusivamente concentrações de argilas e por aí fora, e preocupações de drenagem por aí fora, para que a cobertura, mesmo com aquela pendente, permitisse ter vegetação por aí fora. Portanto, foi uma coisa que lhe deu muito trabalho, mas que permite realmente depois ter este terraço extraordinário, estes terraços todos à volta do edifício principal, que se ganham para parque. Outra contribuição importante foi as lajetas, foi estes quadrados que vemos no jardim. Eles, a verdade é que eles como vou dizer isso também com graça, que o Gonçalo Ribeiro Teles e o meu avô fizeram os dois o jardim. Portanto, um começa e o outro acaba, o outro acaba e o outro começa. Portanto, isto, o meu avô sempre foi muito claro, sempre foi uma coisa que foi dos dois. Mas ele tinha particular orgulho por causa das lajetas, e até contava uma história que na inauguração um dos convidados ia caindo, e portanto ele ficou aflito, porque isto não era assim muito óbvio, era uma coisa um bocadinho diferente na altura. Mas sim, falávamos sempre da cobertura e dos quadrados. Os quadrados basicamente são
e isto também era uma coisa que o meu avô sempre teve muita preocupação pelos pavimentos, porque dizia que qualquer pessoa que esteja a usar o jardim, o primeiro sítio para onde olha é para o pavimento, porque a pessoa tem que olhar para onde anda. E, portanto, o pavimento não pode ser mau, não pode estar mal feito, não pode estar mal executado. É para onde anda, é para onde olha, é onde cai, portanto, tem que ser uma coisa bem feita. É a primeira coisa que a preocupação maior do meu avô era a execução do pavimento, uma coisa engraçada. Isto depois na fase de obra e por aí fora. Mas sempre teve esta noção de que a arquitetura paisagista também serve o edifício e, portanto, o edifício é uma continuação do projeto de arquitetura. Porque senão era só um jardim, era só um jardineiro, por isso é que isto é arquitetura paisagista não é outra coisa, não é? E, portanto, havia o detalhe do pavimento ser da mesma, ir buscar os materiais do edifício e o mesmo tipo de acabamentos não é por acaso. Sim, porque Gulbenkian foi também inovadora e pioneira no sentido em que o edifício e o jardim foram feitos ao mesmo tempo e o jardim não serve o edifício não serve o jardim. E eu acho isso extraordinário, igualmente porque a maior parte dos edifícios e das construções não são feitas assim. E há esta ligação muito estreita entre jardim e edifício. E foi muito bem conseguido. Eu acho que isso é essencial. Aliás, eu acho que isso é um dos sucessos tenho a certeza. Obviamente que é também pela qualidade técnica dos intervenientes, todos eles, não é? Desde os designers, aos arquitetos, aos paisagistas por ali fora e toda a equipa depois de construção, mas não tenho dúvida nenhuma que isso é uma dos grandes assets da Gulbenkian. E a prova de que uma equipa pluridisciplinar desde o princípio faz uma coisa com outra qualidade, porque o diálogo é contínuo e, portanto, houve com certeza influência dos arquitetos nos jardins, com certeza, e houve também, de certeza absoluta, influência dos paisagistas no jardim, no edifício, e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que isso é um dos grandes sucessos da Gulbenkian. Mas há bocado estavas-me a perguntar qual é que era talvez o grande coisa da Gulbenkian. O grande segredo da Gulbenkian. E eu acho que eles conseguiram aqui uma coisa extraordinária. Eu acho que eles não fizeram um jardim público ou não fizeram um jardim fizeram um jardim de uma instituição, com certeza, mas eles criaram paisagem. Isso é um bom bocado mais do que fazer um jardim. As preocupações ecológicas, há uma série de camadas neste jardim que fazem com que este jardim de preocupações, a que não é alheio o facto de eles também virem não só da arquitetura paisagista, mas como também serem agrónomos e silvicultores, portanto eles traziam aqui um conhecimento ecológico muito grande, não é? Esta sobreposição de saberes e estas camadas criam uma coisa diferente. Não é? E interessante, igualmente, não tentaram fazer um jardim influenciado na altura por ideais franceses ou ingleses, tentaram realmente fazer um jardim português e um jardim mediterrâneo e acho que isso é outra inovação, é que toda esta paisagem, toda esta envolvente remete-nos para uma ideia portuguesa e mediterrânica. Também esta influência da Ilha dos Amoros e penso que isso também seja uma característica inovadora do jardim. Sim, eu acho que as influências existem sempre, não é? Mas eu acho que aqui é realmente acho que pelo menos se não foi totalmente conseguida, acho que foi essa um dos critérios. Fazer com que a paisagem e com que o lugar falasse por si e falasse mais alto. E por exemplo tem essa questão que dizias. Por exemplo, uma das coisas que me agrada muito na Gulbenkian, e por isso é que a pessoa volta, não é? É a antecipação da surpresa. Isso é uma coisa que me entusiasma muito. Essa questão que estavas a dizer de criação de zonas, a criação de camadas, estávamos há pouquinho a falar também das mutações que o jardim sofre, não só ao longo do ano, mas ao longo do dia. É um jardim que é diferente todos os dias.
Isso também é conseguido por estas zonas mais A questão da luz e da intrincadas. sombra. Claramente. Zonas frescas, zonas mais quentes, zonas mais de orla, zonas mais de... Enfim, eu acho que isto conseguiu-se aqui conseguiu-se aqui paisagem. Qual é a memória que tens do projeto do teu avô, dos espaços exteriores da Torre de Belém? Olha, isso foi um projeto, foi dos primeiros projetos que o meu avô fez, que é extraordinário, um paisagista tão novo, não é? De repente fazer o enquadramento da Torre de Belém. A história é engraçada porque o meu avô é chamado para apresentar uma proposta para o enquadramento da Torre de Belém. E aparentemente havia uma segunda proposta que, completamente diferente do meu avô, que pressupunha uma alameda na continuação da Avenida da Índia, creio eu, uma alameda rodeada pelos descobridores, enfim, uma coisa que se fazia à época. E o meu avô faz uma proposta completamente diferente, que é aquela proposta que conhecemos hoje em dia da simplicidade ser o mote. O meu avô dizia várias vezes que a Torre de Belém é que era a joia, portanto, tudo o resto é barulho. Então lá faz a proposta e é chamado a defender, pronto, a ir apresentar o projeto e defender. Só que estava lá, na apresentação, também estava lá o autor da outra opção, pronto, que era um arquiteto já com outro estatuto que o meu avô não tinha, o meu avô era um miúdo, e o meu avô estava muito acanhado, e então acho que era o Arantes Oliveira, e diz: Engenheiro Barreto, vá, avance, defenda a sua ideia. O meu avô lá miúdo, lá explicou e tal, e foi a que ficou. Portanto, depois, entretanto, fez o projeto, foi fazendo o projeto lá. Contava também com alguma graça de que as coisas estavam muito antiquadas e, portanto, o estirador tinha umas fendas. Então o meu avô não sabia como é que havia de fazer os desenhos. E então desmontou uma janela do edifício e então desenhava em cima da janela, que era a única coisa que tinha plana para conseguir desenhar nas plantas daquele tamanho. Pronto, e enfim, eu tinha algum orgulho naquele projeto. Tem aquele sistema funciona muito com o sistema de vistas, e tem o sistema também de caminhos, são caminhos pendulares ao longo da proposta. As propostas nunca são de enfiamentos de vistas obrigatórias. E pronto, todas aquelas preocupações que nós temos hoje em dia também, da vegetação climática e de criar ali uma zona de uma buffer zone que depois acaba no Prado até à Torre de Belém, e depois tinha um apontamento, que o meu avô tinha algum humor também, tinha aquele apontamento depois de umas exóticas para lembrar as viagens e as descobertas para outros sítios. E pronto, depois teve ali uma pequena alteração no projeto. Se te lembras, aquilo tem aquela escadaria, não é uma escadaria, em concha, não é? que está à volta da Torre de Belém, e era suposto ser uma concha inteira, e tem uns esporões que foi na altura, parece que foi exigido pelo Porto de Lisboa, e que o meu avô dizia-me com graça que tenho quase a certeza absoluta que é por isso que aquilo assoreia. Aquilo volta não volta está assoreado, tem que fazer trabalhos de assoreamento daquela zona. Mas pronto, era um jardim pelo qual eu acho que ele tinha gosto naquele jardim, porque foi das primeiras coisas que ele fez. E é realmente uma peça icónica, e principalmente porque o que estava lá antes, na nossa perspectiva atual, é uma coisa que nem sequer se percebe como é que é possível. Aquela zona a torre estava aterrada, estava, portanto, ligada à terra, e tinha um gasómetro encostado ao lado com uma chaminé industrial, coisa impensável hoje em dia, não é? Se aquilo explodisse, a Torre de Belém
e ao ar. Portanto, o projeto é muito diferente realmente do que... Pronto, mas foi há 60 anos, não é? As pessoas já se habituaram a ver aquilo sempre assim.